Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Marcelo. Vamos dar continuidade ao nosso curso de História. A primeira aula foi uma aula teste, né? Eu estava tentando compreender como funciona a mecânica do YouTube. E essa segunda aula, como vocês podem perceber, o cenário ainda continua sendo o mesmo, né? Em uma casa, bem simples. Eu estou utilizando como luz aqui de apoio os celulares aqui que tem disponíveis, né? Eu botei aqui uma iluminação para melhorar. E hoje nós vamos introduzir, né? Falar de introdução, entender um pouco sobre tempo, espaço, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a função da história e vamos entender por que estudar a história é tão importante. Estudar a história é importante porque ela nos dá uma dimensão, né, das transformações que ocorreram no mundo ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, né? A história nos passa muitas informações que nos é útil, né, em um futuro próximo. Então, estudar a história é rever conceitos, né? Modificar conceitos. Eu utilizo aqui um livro do Gilberto Coutrinho, um livro bem velhinho, né, que eu ganhei do meu avô, já falecido, e esse livro me ajudou a entrar na universidade, porque ele é um livro prático. E aqui ele fala sobre o sentido da história, né? E eu vou ler aqui uma passagem que eu acho bem interessante. A história estuda a vida através do tempo. A vida humana, né? Claro. Estuda o que os homens fizeram, pensaram, sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico, ele alarga a compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. E a reflexão histórica nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é a ciência do passado e do presente. Um e outro inseparáveis. Uma citação do Brodel aqui, que foi um historiador da segunda geração do Análise, que é uma escola, é uma linha de pensamento que surgiu em 1929, mas nós não vamos nos atentar a isso. E nós vamos entender como nós podemos compreender melhor a história. Alguns alunos, eles têm dificuldade em entender a história porque eles não têm uma noção de tempo e de espaço, né? Primeira coisa, a nossa história, hoje ela já vem sendo bastante discutida nos currículos e existe uma modificação, né, enquanto valorização de outras culturas, né, mas em um contexto geral a nossa história ela é muito eurocêntrica, né, ela é muito voltada pelo que os europeus escreveram. No princípio, né, lá no meados do século XIX, a história era basicamente uma história política, né, uma história que contava fatos políticos, fatos de grandes personalidades, né? Mas isso com o tempo foi sendo modificado, né? A partir do momento que começaram a perceber, né? Os historiadores começaram a perceber que as classes baixas, elas também contribuíram, né? Foram as principais responsáveis pelas grandes transformações sociais, econômicas e políticas que ocorreram no mundo, né? Então a história, ela é dividida em períodos, né? E para desenvolver uma pesquisa histórica, eu preciso de fontes, né? O que é uma fonte? Uma fonte é o local onde eu vou colher informações e essas informações serão divulgadas, né? E é uma forma de dar uma autenticidade ao que eu estou dizendo. Ou seja, ela vai me dar um embasamento. As fontes históricas podem ser documentos públicos, cartas particulares, livros antigos, objetos técnicos, obras de artes, jornais e revistas, né? Os fatos do passado podem ser definitivos, mas as conclusões dos historiadores nunca são definitivas. Ou seja, a história ela pode modificar, né? O que eu digo hoje, o historiador pode ir lá e rebater, né? Então, ela não é uma ciência exata. A história, ela muda, ela pode mudar, né? E o que é que eu preciso saber? Primeira coisa, eu vou trabalhar um conceito aqui, uma palavra. Historiografia. Historiografia é a arte e a ciência de escrever história. Ou seja, para eu produzir história, né, eu tenho que ler várias obras, né, sobre um determinado assunto,
procurar documentos, né, que me dê uma certa segurança ao escrever ou publicar sobre esse assunto, né? E o historiador, ele tem uma preocupação com o tempo, né? Ou seja, ele faz um recorte. Ele vê ali qual é o tempo que ele vai utilizar, né, para desenvolver a sua pesquisa. Então ele tem que ter um recorte. O que é esse recorte? Por exemplo, se eu vou falar sobre Era Vargas, né? E eu não quero trabalhar toda a Era Vargas, eu posso escolher ali só o Estado Novo, né? Foi de 37 a 45. Aí eu vou analisar os acontecimentos desse período, né? O recorte é basicamente escolher o tempo que eu vou desenvolver a minha pesquisa, né? E procurar leituras e documentos, né, fontes históricas que me dê autenticidade, né, para escrever sobre tal fato. A nossa história, ela, como eu agora acabei de falar, ela é dividida em períodos, né? O nosso calendário aqui utilizado principalmente é o calendário cristão, né? O ano 1 começa com o nascimento de Cristo, de lá para frente é depois de Cristo, antes do nascimento de Cristo outra forma de contagem, é uma contagem regressiva, né? E nós podemos dividir a história em vários momentos, né? Eu tenho a pré-história, que quer dizer antes da história. Mas como assim, professor, antes da história? Por que eu chamo pré-história? Porque na pré-história não existia escrita. E a história, ela se utiliza da escrita, ela precisa da escrita. Mas quais foram as outras formas de documentar, de registrar? Quais foram os objetos, né, de pesquisa, se não existia escrita? Através das pinturas rupestres, né, das pesquisas arqueológicas, eu pude constatar que era possível desenvolver uma história, né? Então esse momento aí, ele é dividido em paleolítico, neolítico e idade dos metais. E aí eu venho com o surgimento da escrita. No paleolítico, né, já entrando um pouco no assunto, eu vou ter um homem, né, que já vai, ele não vai ter moradia fixa, ele vai ser nômade, ele vai viver onde tem comida, onde tem alimento, né, da caça, da pesca, da coleta de frutos, né, e ele vai viver onde tem água, né? Onde tem água, um acesso mais rápido à água. No Neolítico eu já vou ter um homem já sedentário, né? O que é o sedentarismo, né? Ele já passa a morar em um local fixo, geralmente próximo de fontes de água, né? E nesse momento o homem, ele já vai desenvolver, né, técnicas de agricultura, ele já vai praticar agricultura. Esse homem, ele vai aprender a domesticar animais, ele vai passar a criar animais para utilizar como alimento, né? Surgirão aí as primeiras comunidades, né? E aí, quando o homem, ele se transforma em um ser, né, em um ser sedentário, né, ele começa a descobrir os metais, né? Os metais, qual a utilidade dos metais? O metal, ele vai ser utilizado na fabricação de armas. Os metais, eles serão utilizados na fabricação de instrumentos para serem utilizados na própria agricultura, né? E aí, a partir desse momento, algumas sociedades, elas desenvolvem a escrita, né? A historiografia eurocêntrica, europeia, né? Ela definia como os sumérios, né, sendo os primeiros povos a desenvolverem uma escrita, né, a escrita cuneiforme dos sumérios, né. Mas eu também tenho os egípcios, né, com os hieróglifos. Eu tenho sociedades chinesas que desenvolveram escrita, né. Os próprios árabes também já tinham algumas escritas, já outras sociedades, né, já tinham algumas escritas já em desenvolvimento, né. E assim a gente chega num período chamado Idade Antiga. O que é a Idade Antiga? A Idade Antiga basicamente são as sociedades, né, que foram resgatadas posteriormente, né? A Idade Antiga é
Grécia, é Roma, né? Mas antes dessas aí, a gente não pode deixar de falar do Egito, da Mesopotâmia também, né? Chegamos durante o período da Idade Média. A Idade Antiga ela vai durar até mais ou menos o século V, quando o Império Romano cai, quebra, né? Através das invasões bárbaras. Aí nós entramos na Idade Média. A Idade Média vai ser um período de 1000 anos, popularmente conhecida pelos historiadores de Idade das Trevas. Por que trevas? Porque o conhecimento nessa época ele era restrito, né? Apenas aos clérigos, né? Os clérigos da igreja, os reis, os príncipes, né? Os nobres, somente essa parte da sociedade tinha acesso, que era uma minoria, né? A maior parte da população era ignorante, eles não eram letrados, né? Eles não tinham acesso às informações, eles seguiam, né, o que a igreja determinava e através do temor, do medo, né, de serem punidos, eles tinham que viver e respeitar os valores cristãos, né? São algumas informações gerais, está faltando muita coisa, mas é só para colocar vocês aí, situarem vocês aí na história. Aí depois da Idade Média chega a Idade Moderna. A Idade Moderna já é uma idade de transformações. Aí eu já vou ter um pouquinho a valorização do homem, né? A igreja ela já vai perder um pouco daquela imponência que ela tinha, né? Mas ela não vai perder importância total. O homem ele passa a ser um indivíduo que tem autonomia, que controla o seu tempo, e antes não existia isso, né? Durante a Idade Média as pessoas moravam no campo, né? Elas dependiam do senhor feudal. Durante a Idade Moderna, né, eu tenho um renascimento urbano, tenho um renascimento comercial, tenho um renascimento científico, né, tenho um florescimento da cultura. Então aí eu já vou ter o surgimento da imprensa, eu vou ter o surgimento das primeiras universidades, das primeiras escolas, né, que vão ensinar as pessoas alguns trabalhos, né, como as escolas de artesãos, né. Então você começa a perceber que essa transformação ela é bem radical, né? E essa Idade Moderna ela é marcada por isso. Ao final da Idade Média, né, que tem como um marco o fim da Idade Moderna, a Revolução Francesa, eu vou ter uma grande transformação no mundo. O mundo até então ele era marcado por monarquias. O que é uma monarquia? É um sistema de governo onde eu tenho um rei, e esse rei ele reina, né, com poderes absolutos, né? Quando eu chego na Idade Contemporânea, né, aconteceram algumas revoluções, né? O que é uma revolução? É uma transformação, é uma mudança rápida, né, de perspectiva, é uma mudança rápida do que é e do que era e deixou de ser, né? Eu vou ter aí o surgimento das repúblicas, né? Eu vou ter aí surgimento de ideias, né? O socialismo, eu vou ter o anarquismo, eu vou ter, né, o desenvolvimento do capitalismo através da Revolução Industrial, né? Eu vou ter alguns conflitos mundiais. O século XX vai ser marcado por guerras, né? Então o século das guerras é o século XX, né? Vou ter a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, né? E Guerra da Coreia. Então, eu vou ter vários fatos que vai marcar a Idade Contemporânea. Também, vamos ressaltar que o século XX ele foi um século que causou, eu acho que, a maior quantidade de transformações possíveis, né? Transformações na área das transformações sociais, transformações na área da tecnologia, né? Surgiram muitos meios de comunicação, né? O mundo, né? A globalização, como costumamos falar, que é uma transformação rápida, né? de uma facilidade de difundir as informações, né? As informações elas passaram a serem passadas, né, de forma mais rápida, né? Os meios de comunicação eles evoluíram, né? Isso tudo foi ocasionado, isso tudo aconteceu durante o século XX. Então essa é uma aula mais informal, né? Um conteúdo que eu produzi apenas para a gente dar continuidade. Não tem edição, né? Eu ainda estou aprendendo ainda, eu vou apanhar bastante aqui
para aprender a editar vídeo, né? Mas já é um começo. Espero que ajude, né? Eu não consigo ser tão espontâneo diante da câmera, mas eu vou aprender. Eu ainda fico um pouco tímido. E nós vamos, ao longo do ano, né, aproveitar, principalmente agora que estamos de quarentena, hoje é 1º de abril, né? Vamos tentar aproveitar o máximo possível para eu divulgar aqui algumas informações importantes. Eu vou fazer um curso de História Geral, né? Informações bem básicas, uma aula de 10 minutos, só para informar, né, sobre conceitos, né, contexto histórico, né? E nós vamos desenvolver isso ao longo desse ano. Espero que gostem dessa segunda aula. Até mais. Deixem um like aí, se inscrevam no canal, compartilhem meu vídeo, né? Comentem, né? Sugestões. Professor, o senhor tá se embolando aí em algumas informações, né? Mas vamos aprender juntos, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.